Irmãos, hoje eu quero falar sobre o lar de Betânia. né? Nosso assunto hoje tem a ver com o lar de Betânia. E gostaria que uma pergunta fosse respondida no nosso coração. O lugar preferido de Jesus existe? Existe um lugar que pode ser chamado o lugar preferido de Jesus? Existe, é isso que nós vamos estudar hoje. Que existe um lugar que é o lugar preferido de Jesus. Olha, irmãos, aqui nesse mundo, aqui nessa terra, houve um lugar, e houve sim, um lugar que era o mais preferido de Jesus. Às vezes a gente fica pensando em tantos lugares que o nosso Salvador, ele andou. Desde o dia que ele chegou, ficou lá naquela manjedoura em Belém. Belém é um bom lugar. Até o Velho Testamento falava muito de Belém, mas depois que ele nasceu ali em Belém, acabou. Você não vê falar mais que Jesus tenha voltado para Belém. Não, apesar de Jesus ter nascido ali, apesar de que os anjos cantaram o mais lindo cântico que esse mundo já ouviu ali, meus irmãos, no céu de Belém, não foi Belém o lugar preferido de Jesus. A gente podia falar de Nazaré, porque ele viveu quantos anos em Nazaré? Será que ele viveu quase 30 anos em Nazaré? Sim, ou quase isso, não é? Ali ele aprendeu a trabalhar com seu pai, viveu com seu pai, viveu com a sua mãe, viveu com as suas irmãs, com seus irmãos. Ali ele teve seus amigos de infância, ali ele foi para a escola, ali ele foi para a sinagoga, onde estava ali, meus irmãos, sempre cultuando o seu pai. Mas, das duas vezes do seu ministério que ele volta para Nazaré, uma ele é rejeitado. Quando ele lê a Bíblia, eles dizem, não queremos. Na segunda vez, eles têm a coragem de levar Jesus lá no Monte do Precipício. Até hoje tem lá o Monte do Precipício. Tem uma placa lá, Aqui é o Monte do Precipício. Por quê? Olha que vergonha. Eu teria vergonha se nascesse em Nazaré, de colocar uma placa ali escrito Monte do Precipício. Por que chama Monte do Precipício? Porque os moradores de Nazaré, as pessoas que conviveram com Jesus quase 30 anos, pegaram ele, levaram lá naquele monte e tentaram jogar ele para baixo, mas o Espírito Santo não deixou. Então, Nazaré não foi o lugar preferido de Jesus. No seu ministério, o lugar que Jesus mais ficou foi pelas beiradas do mar da Galileia. Seja em Cafarnaum, seja em Tiberíades, seja em qualquer uma daquelas cidadezinhas lá, Corazim, Betsaida. E o que Jesus disse, depois de 3 anos circulando naquelas cidades, curando naquela cidade, pegando o barco, atravessando de um lado para o outro, ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ou ai de ti, Cafarnaum. Se Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que foram realizados aí, de pronto tinham se arrependido no pó e na cinza. Apesar de tão lindos lugares que existem naquele beirada de mar da Galileia, ali não foi o lugar preferido de Jesus. Nem o Monte da Transfiguração, nem aquela jardim do Getsêmani. Ali Jesus foi para orar, e ele disse, Pai, afasta de mim este cálice. Estava sofrendo muito ali naquele lugar. Não foi o lugar preferido de Jesus. O Gólgota também não foi. Ali, meus irmãos, no Calvário, não foi. E nós falamos muito desses lugares, porque são lugares inesquecíveis que Jesus andou, viveu. Mas o lugar preferido de Jesus está aí no versículo 38, quando uma mulher chamada Marta abre a porta da sua casa e recebe Jesus. E Jesus, ele entra naquela casa,
Aquela casa é o lar de Betânia, porque ficava na vilazinha de Betânia, que no tempo de Jesus era uma aldeiazinha, talvez com umas 10, 15 casas, das quais uma delas era justamente a dos 3 irmãos, o Lázaro, a Marta e a Maria. E ali, naquele lugar, naquele lar, naquela casa, meus irmãos, aquilo foi um oásis, no meio daquele deserto de sofrimento de Jesus no seu ministério. Imagine que Jesus, por onde ele ia, por onde ele passava, parecia, olha, desde que eu venho para Marília até hoje, né? Sempre que eu trazia alguém para o hospital, eu tenho que entrar no hospital, hoje eles falam, ali é a faixa amarela, sabe, sei lá, a sala amarela, mas quando eu vinha de Galha para cá, não falava sala amarela, tinha um corredor, que as pessoas ficavam todas moribundas à esquerda e à direita, clamando, chorando, gemendo, e a gente chamava aquele corredor, ali do HC, do corredor da morte. Eu fico pensando que o ministério de Jesus era assim, com pessoas o tempo todo clamando, eu estou doente, Jesus tem misericórdia de mim. E aonde é que esse homem vai descansar? Onde é que ele vai encontrar uma férias? Onde é que ele pode colocar a sua cabeça, deitar e dormir? Onde ele vai ter em paz um lugar onde que eles chegam e dizem, o senhor quer água? A comida está quase pronta. O senhor quer tomar um banho? Só tem uma casa que é dito que aconteceu isso. É a casa de Betânia, a casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Como eu disse, um oásis nesse deserto de sofrimento de Jesus. Imagine você no deserto como os israelitas, e de repente passando aquela sede medonha, um lugar para refrescar não tinha, você encontra as 12 fontes e 70 palmeiras em Elim. E eles estão contentes, porque no meio daquele grande deserto, encontraram 70 palmeiras para entrar debaixo e 12 fontes para se dessedentar, né? Imagine, que maravilha. Assim eu vejo o lar de Betânia. O lar de Betânia é aquele lugar que Jesus sempre ia, quando ia para Jerusalém. Poderia ter ficado, meus irmãos, em alguma casa em Jerusalém. Não, ele ficava lá em Betânia. Na última semana da sua vida, de quando ele entrou em Jerusalém até o momento que ele foi levado lá para o Gólgota, todos os dias, antes de ser preso lá no jardim, antes de ser preso, a Bíblia diz que ele saía de Jerusalém e ele voltava para Betânia. Ele tinha uma casa para ficar. Ele escolheu aquela casa. Mas não foi por um acaso. Olha aqui no versículo 38, como tudo começou. O lar de Betânia recebe Jesus. Sabe que o Salomão, 1000 anos antes, ele disse, Deus habitará com os homens na terra? É uma pergunta que o Salomão fez lá naquela consagração do templo. Será que Deus vai habitar com os homens aqui? Tem alguma casa que pode receber Deus? Olha, a resposta daquela pergunta feita por Salomão é essa casa aqui de Betânia, que se abre, que recebe Jesus, né? Não foi num palácio, foi num templo, não, nem numa sinagoga. O que recebeu Jesus foi a casa daqueles 3 irmãos. E aqui, meus irmãos, vamos ler o final do versículo 38. Olha essa última frase do versículo 38. O recebeu em sua casa. E como o receberam? Eu acredito que Jesus, pregando a palavra de Deus, como fazia, essa família, inclusive aqui Marta, com certeza, né? Ela ouviu a palavra de Deus e creu em Cristo. Ela entregou a vida dela para Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Ela queria dizer para todo mundo, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Ela disse isso.
Sua irmã disse isso: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. O Lázaro disse isso: Senhor, vem morar no meu coração. Mas Jesus, enquanto ali naquele lugar, assim como Paulo, quando estava pregando na beira daquele rio em Filipos, é dito que a Lídia olhou para o Paulo e disse que nos constrangeu para que ficasse em sua casa. Olha o que está escrito aí no versículo 38. Se não é uma atitude igual a de Lídia, essa irmã, a Marta, talvez a mais velha, olha e diz: Senhor Jesus, fica conosco, entra aqui dentro, venha descansar, né? Fique aqui, mas está recebendo, meus irmãos, Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Às vezes a gente pode imaginar aquela cena, né, que Jesus ele fala em Apocalipse, quando ele fala: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Ou seja, Jesus batendo naquela porta, Marta abriu, Maria abriu, Lázaro abriu, porque alguém podia ser contra, e há uma promessa de uma porta que se abre para Jesus, é que eu vou entrar, está dito aqui: entrarei na sua casa, eu vou com ele cear, ele vai cear comigo. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer é: será que o meu lar, será que a minha casa já se abriu para Jesus? Responda essa pergunta. Não sai da igreja hoje, você pode ser membro dessa igreja, mas não sai dessa igreja sem dizer: será que minha casa realmente já se abriu para Jesus? Será que eu posso falar como Josué: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor? Eu tenho prazer que Cristo esteja lá dentro comandando a minha casa. Ah, pastor, só eu na minha casa sou crente, os outros não são. Não fique triste. Você pode ser a alma usada para que todos venham conhecer Jesus. Você pode ser aquela alma usada para que outras pessoas se juntem com você dentro da sua casa, para cumprir aquela palavra de Cristo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não desanime, a sua casa pode ser igual o lar de Betânia. Agora, irmãos, aqui no capítulo 10, no versículo 38, no versículo 39, diz que a Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize a ela que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. E eu peço agora que você abra no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 1. Jesus, 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes de sua morte, quer dizer, num sábado, ele foi para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. E fizeram ali um jantar, uma ceia, né? E Marta servia. Lázaro era um dos que estavam sentados com Jesus à mesa. E Maria, tomando um pote de perfume de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa com o seu unguento. Olha, tem 3 características muito importantes no lar de Betânia, que deveria ser encontrado na nossa casa. Às vezes a Bíblia fala de algumas características de lares, né? Ah, o palácio de Salomão, a coisa mais linda do mundo. Ou aquelas tendas murmurosas no deserto. Às vezes uma casa é lembrada pela sua beleza, outra casa é lembrada porque fica sempre reclamando. Acredite, Deus não se importa com a beleza de uma casa, por mais linda que ela seja. Senão Jesus não teria nascido numa manjedoura, teria nascido num palácio. Senão Jesus, ao invés de se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, teria se hospedado na casa de José de Arimateia.
Agora, irmãos, ele também não tem apreço, ele não tem prazer de se hospedar numa casa que está sempre reclamando o tempo todo. Se o que tem no nosso coração é só reclame, 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 você não acha que ele escuta? Quantas vezes? Então, o prazer de Jesus é poder entrar numa casa, ser recebido nessa casa. E quando, se alguém fala alguma coisa, como aconteceu em Lucas capítulo 10, ele pode com prazer olhar e dizer: não fica se cansando à toa, Marta, a Maria que está certa, ela está ouvindo a palavra de Deus. Imite a sua irmã, pare de reclamar. E ela nunca mais fez isso. Marta nunca mais reclamou. É numa casa dessa que Jesus Cristo tem prazer de entrar. Essa casa tem 3 características. O primeiro, a característica, meus irmãos, que é o serviço. Sempre que a Marta é lembrada, nas 3 ocasiões, ela está servindo. Se você olhar em João capítulo 12, dá uma olhadinha, né? Diz que, versículo 3, versículo 3 não, né? Versículo 2, fizeram ali uma ceia e Marta estava fazendo o quê? Servia. Marta servia. Marta representa o quê? O serviço que eu, na minha vida, eu tenho que prestar a Jesus. A minha casa também. O quanto da sua casa serve a Deus? Mas Deus não quer que você sirva reclamando, mas com amor. Como Marta aqui, que havia sido repreendida lá atrás, novamente ela tem prazer de servir, mas dessa vez ela não reclama. Dessa vez a irmã dela vai pegar um vaso de alabastro e jogar aos pés de Cristo. A Maria não vai ajudar a Marta de novo, mas a Maria, ela aprendeu, ela não reclama mais. Ela tem prazer de servir, sem ficar olhando para o lado. Quem que vai me ajudar? Quem que vai me ajudar? Ninguém está me ajudando. Olha, na igreja é assim, quem quer servir a Deus não fica olhando para o lado nem para trás. Ela vai trabalhar, ela faz o que tem que fazer e bem feito, porque ela ama Jesus. Mas tem a figura da Marta, Maria, né? Maria é aquela, como eu disse, que vai aos pés de Cristo sempre, seja no capítulo 10 de Lucas, seja no capítulo 11 de João, quando na ressurreição de Lázaro, antes dele ser ressuscitado, ela se joga aos pés de Jesus, ou aqui, que ela pega o que tem de mais precioso, e joga nos pés de Cristo, um perfume caríssimo. Como está sem toalha, ela pega o cabelo dela e ela enxuga com os cabelos. Uma adoração, uma devoção, não é só serviço, é adoração, é assim, devoção a Cristo, é uma paixão por Jesus. Pense em quanto você ama a Cristo. Ama a Cristo até quanto? Até alguém falar alguma coisa que você não gosta da igreja? Aí você vai parar de fazer tudo? Você vai se afastar? Esse é o ponto. Até que ponto você ama Jesus Cristo? Alguém ficou doente? Nós já vamos ver isso. Já não gostam mais de Jesus? Não. Olha Maria, que devoção aos pés de Cristo sempre. A terceira característica dessa família, desse lar, o lar de Betânia, o lugar que Jesus amava ficar, é a companhia. Olha o que o Lázaro está fazendo. No versículo 2, Lázaro era um dos que estava com ele à mesa, companhia, companheiro. Ele tinha prazer de dizer que estava na companhia de Jesus. Não sei se eu já expliquei para vocês o que significa essa palavra companheiro. Panheiro quer dizer pão. Aí na área, né, Mário? Panheiro, vem de pão. E com é estar junto. Está junto para comer aquele pão, ainda que seja o pão que o diabo amassou, mas ele está junto. É por isso que é um companheiro, porque está ali comendo do mesmo pão.
ou seja, vivendo situações boas, vivendo situações ruins. Jesus aqui, meus irmãos, ele está a 6 dias da sua morte, e ele tem alguém que está sentado do lado dele, para abraçá-lo, para sorrir. Como é bom você ter um companheiro em todas as horas, não naquela hora que você mais precisa, ele cai fora e vai embora, mas nas melhores horas, nas piores horas. Olha, mesmo no ministério a gente descobre quem está com você nas piores ou melhores horas, e você também vai sentir isso na sua vida. Essas 3 características: serviço, devoção e a companhia, o prazer da companhia de Jesus. Aquela casa, ela vivia isso, ela sentia isso. Meus irmãos, voltando para o capítulo 11 aqui de João, olha só, o lar de Betânia não tem dúvidas que Jesus os ama, não tem dúvidas do amor de Cristo por eles. Este lar, meus irmãos, é mais honrado dessa terra. Não teve um lar onde Jesus ficou com tanta alegria e prazer como o lar de Betânia. Sofreu um revés. A morte, a dor, o sofrimento bateu na porta daquela casa. Primeiro com a enfermidade. Junto com a enfermidade veio a preocupação, a angústia. Porque se alguém está doente na sua casa, você fica triste, você fica angustiado. E, meus irmãos, aquela casa que Jesus Cristo tanto ia, tanto ficava, a doença chegou e disse: eu estou aqui. Passou poucos dias, a morte veio e disse: agora é eu. Ou seja, é uma casa que foi acomedida pela dor, pelo sofrimento, pela doença, pela morte. Num instante, a casa que era de alegria está cheia de dor e de tristeza. E o pior, Jesus está longe, Jesus está ausente, Jesus não estava lá. Olha, irmãos, isso é uma verdade. Tempos difíceis coloca dúvida no coração das pessoas crentes. Será que Jesus me ama? Será? O lar cristão não está isento de dor nem de sofrimento. Às vezes, a gente, no tempo que está difícil, se Deus é onisciente, se Ele sabe todas as coisas, se Jesus é onisciente, se Ele é Deus, não era para Ele estar aqui agora, nesse momento, com Lázaro, para curar o Lázaro? Se Jesus curou tanta gente, por que Ele não está aqui agora? Na hora que a gente mais precisa de Jesus, Ele não está aqui, está longe. Olha, essas coisas vêm na nossa cabeça. O diabo vai mentir, o diabo gosta de mentir para as pessoas, porque ele é pai da mentira, ele é mentiroso, e ele vai dizer para as pessoas crentes em sofrimento: Deus não te ama. Sabia? Ah, você pegou essa doença aí? Está vendo? Deus não te ama, Jesus não te ama coisa nenhuma. Vocês ficam falando que Deus é amor, Jesus é amor, mas aonde está o amor de Jesus? Você sofrendo aí nessa cama, encravado, não é assim que os ímpios dizem? Pois é, o diabo, ele é mentiroso. O diabo diz assim: Jesus não te ama. Sabe que uma outra coisa que o diabo diz? Os irmãos da igreja não te amam. Acredite no diabo, acredite, deixe de acreditar em Deus e acredite só em Satanás, porque Jesus não diz isso. Jesus, ele diz que ele te ama, a igreja te ama. Você tem a ceia do Senhor, nós fizemos a ceia aqui hoje. Acabou a ceia, Jesus disse: o traidor está aqui. Estava mesmo, né? Jesus disse isso, e alguém olhou e disse: é você? É você? Começou uma briga lá dentro, é você? É você? E aí começou uma outra briga. O original diz que teve uma discussão entre os irmãos. Começaram a brigar. Eu é que sou maior. Não, é eu que sou maior. É só você ler o livro de Lucas, capítulo 22. Você vê isso. E eu pergunto para um irmão: essa que é a igreja de Jesus? Perguntei ontem para os irmãos lá na igreja. Disse: irmão Luiz, na casa do Senhor não tem nenhum problema, né? Nunca brigaram. Nunca teve uma confusão.
Aí um casal lá tem 2 filhos, e aí, na casa de vocês? Ih, pastor, né? Tem dia que o negócio pega lá, hein? Né? Eu falei uma outra coisa agora, já que vocês responderam que de vez em quando tem uns pendenga lá, né? Na minha casa, quando o Felipe e a Lara eram pequenininhos, eles nunca brigavam, né? Ixi, né? Nunca tinha problema, né? Eu fiz uma outra pergunta para eles, eu disse, vocês acreditam que esses irmãos se amam? O que vocês acham? Ou não se amam? Vocês acreditam que os filhos de vocês que estão às vezes brigando lá por causa do lugar de sofá, se amam? E não pode acreditar que numa igreja às vezes tem problema e eles se amam, e o diabo diz, vocês não se amam. Acredite em Satanás. Deixe de acreditar em Deus. Por isso, meus irmãos, essa casa em Betânia, ela sofreu um revés e o diabo podia dizer, cadê Jesus na hora que mais precisa? Cadê o companheiro na hora que mais precisa? Ele sumiu? Onde ele está? Olha, nenhuma dor mudou a certeza daquela casa de que Jesus amava aquela casa. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum problema fez com que eles pudessem pensar, Jesus não nos ama. João capítulo 11, vamos lá, João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor, eis que está enfermo aquele que tu desprezaste. É isso que está escrito aí. Olhe bem o que está escrito aí. É isso que está escrito aí. Eis que está enfermo aquele que o Senhor esqueceu, Jesus. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Leia a Bíblia. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Aquele que tu amas, Senhor. Ele está doente. Ele está doente, mas nós sabemos que o Senhor ama ele. O diabo não vai vencer na nossa mente. Ele está dizendo que Jesus não me ama, que a igreja não me ama, que os irmãos não me amam, que o pastor não me ama, que os irmãos não amam o pastor. Em quem você vai acreditar? Olha o lar de Betânia, no momento mais difícil da vida deles, eles disseram, Jesus nos ama. E se você ler aqui no capítulo 11, no versículo 5, dá uma olhada aqui, ora, é o Espírito Santo que está dizendo, Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria, e Jesus amava o Lázaro. Jesus tinha amor por eles, muito amor, mas a doença entrou lá dentro daquela casa, a morte entrou dentro daquela casa, nenhuma dor podia mudar aquilo. Meus irmãos, se você olhar no capítulo 11, no versículo 36, quando Jesus começou a chorar, vendo, meus irmãos, o sofrimento de Marta e de Maria, Jesus começou a chorar. Olha o que está escrito no versículo 36. Não é Marta que está falando, não é a Maria, não sou eu. Quem é que está falando? Os vizinhos, as pessoas que estavam lá naquela casa fúnebre, eles estão dizendo, vede como Jesus amava o Lázaro, o amava, veja como ele ama o Lázaro. O amor de Jesus por nós é visível, nós podemos ver esse grande amor de Jesus por nós. Então, irmãos, o lar de Betânia não tem dúvida sobre o amor de Jesus. O lar de Betânia sabe que pode contar com Jesus. É a Jesus que elas vão recorrer, né? Está longe, o Lázaro está doente, não vai dar tempo. Olha as irmãs, versículo 3 aí do capítulo 11. Eis que está enfermo aquele que tu amas, né? O lar cristão sabe que pode contar com Jesus.
Não importa o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, não importa quantos dias você já está sofrendo, se é 4 que nem elas, se é 40 ou se é muito mais de 40, não importa quanto tempo está sofrendo, está em angústia, olha aqui, né? Esse lar sabe que pode contar com Jesus, né? Quando Jesus chegou naquela casa, as duas falaram a mesma coisa para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, né? De tanto que elas confiavam em Jesus. Jesus, ele quer ser chamado, meus irmãos, em tempos difíceis. Você entendeu isso? Que você pode contar com Jesus em tempos difíceis? Jesus disse para os apóstolos antes de ir: o Lázaro está doente. Depois Jesus olhou e disse: está morto. Ele sabe se o problema é pouco ou se a gravidade do problema vai aumentando. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele sabe tudo da nossa vida, mais do que isso. Não é apenas que Jesus Cristo sabe. Se você olhar nos versículos anteriores, esse capítulo 11 aqui, se você olhar, dá uma olhadinha no versículo 33, quando Jesus, pois, viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E no versículo 35 diz que Jesus chorou. Olha aí, meus irmãos, não é só que ele sabe do nosso sofrimento. Tem uma coisa que as pessoas se esquecem: pastor, eu estou sofrendo. Amém. Sabe quando você está no enterro e você tem que conversar com a esposa, com o marido, com o irmão? Pastor, eu estou sofrendo. Eu sei. Você sabia que Jesus está sofrendo com você? Que Jesus, ele se comoveu em espírito? Quando ele viu a Maria, que ele sabia o grande amor que Maria tinha por ele, quando ele viu que Maria estava lá chorando e todo mundo chorando, a Bíblia diz que ele começou a se comover, que uma dor profunda tomou o seu coração. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando eu sofro, quando você sofre, Jesus sofre. Ele sente a nossa dor. É por isso que no versículo 35 é dito que Jesus, ele chorou. Jesus chorou. Olha, ele sabe, ele sente, sabe e sente. Então eu não preciso falar nada para ele, você está enganado. Imite o lar de Betânia. Coloque os seus joelhos no chão quando alguma coisa não estiver bem. Tem alguém doente? Houve um falecimento? Está com algum outro tipo de problema que não é enfermidade e nem morte? Jesus sabe, ele sabe, mas ele quer que você coloque o joelho no chão e diga: Senhor, esse que te ama está sofrendo. Me ajuda, Senhor. Senhor, aquela pessoa que te ama está doente, ele está sofrendo, Senhor. Ele quer que chamemos ele, que sabemos assim, eu posso contar com Jesus. Não só contar com Jesus, o lar de Betânia sabe que Jesus tem poder para resolver qualquer problema. Não é só contar, Jesus tem poder para resolver. Talvez venha aquela pergunta, né? Por que Jesus ficou demorando tanto? Diz que ele ficou lá, que depois de 4 dias que tinha morrido, que ele foi aparecer. Jesus nunca demora. É que ele tem o tempo dele de agir, né? Tem o tempo certo. Às vezes tem aquela mulher cananeia, né, que está clamando: Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia da minha filha, que está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus estava andando, a mulher gritando e Jesus continuou andando. Mulher gritando e Jesus continuou andando. É dito que Jesus não respondeu palavra, mas não está escrito que Jesus não ouviu. Ele ouviu. Sabe por quê? Porque ele sempre ouve as nossas orações. Ele sempre vai te ouvir aclamar.
Olha, eu fico olhando a forma singela que Marta e Maria confiaram em Jesus. Veja o versículo 3: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Em que momento elas disseram assim: Senhor Jesus, venha correndo? Não, elas não disseram isso. Também não disseram: Senhor, vem para curar. Eles não disseram isso. Você está vendo aí que elas não disseram nada disso? Elas não impõem condições em suas orações. Elas só confiam que Jesus amava o Lázaro. Você confia que Jesus te ama a esse ponto, né? A presença de Jesus, meus irmãos, quando Jesus chegou, mudou tudo. Ele chegou, a Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela e disse: o teu irmão vai ressuscitar. Minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que uma pessoa morra, ela viverá. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver, né? Você crê nisso, Marta? E a Maria falou a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, ele vai ressuscitar, minha filha, fique em paz, né? Aquela segurança que a gente tem quando Jesus vem nos acudir. Chega lá no lugar, tem uma pedra, tira essa pedra daí, né? Às vezes a gente não consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo. Isso é um problema da igreja. A igreja cristã que eu falo, não é só da nossa igreja. Às vezes as pessoas não conseguem ver tudo que Deus está fazendo. Por ela, pela igreja. É uma coisa que eu tenho refletido muito nesses últimos dias. O que Deus está fazendo. Eu fico pensando assim, Deus de repente resolveu mandar mais crianças para nós no domingo de manhã. Isso é um fato. Ou eu estou mentindo aqui? Ao mesmo tempo, ele resolveu tocar no coração do engenheiro de providenciar que num futuro próximo tudo seja resolvido para que as crianças estejam acomodadas. Eu fico pensando: Senhor, por que o Senhor está fazendo tudo isso? Será que a gente vai conseguir? Será? Você acha mesmo que Deus vai fazer alguma coisa pela metade do que Deus está fazendo? Estava dizendo para a irmã Nora na porta: que igreja tem metade dos membros trabalhando na sua igreja num domingo de manhã? Que igreja que pode falar isso? Metade dos membros trabalham. Eu não tenho, desculpa, mas eu não tenho visto. São poucas. E Deus tem agido. Deus tem feito muitas coisas. Às vezes tem que mandar tirar a pedra, né? Tirar essa pedra aí. Para que possa ver a mão de Deus agir. Ele ora, ele diz, capítulo 11, versículo 41. Tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando por causa deles. Olha como é importante você orar para Deus em tempos de aflição. Os seus filhos estão vendo que você está orando. Pai, eu estou orando, eu sei que o Senhor me escuta, mas eu estou orando, Senhor, pelos meus filhos, para que eles aprendam a clamar a Ti quando as coisas não estiverem bem. É isso, Senhor. Jesus trouxe vida onde tinha morte, alegria onde morava a tristeza. Finalmente aí, meus irmãos, o lar de Betânia oferece a Jesus o que tem de mais precioso. No capítulo 12, você vê aqui, no versículo 3, Maria tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, e toda a casa ficou cheia daquele perfume. De novo, aquela casa recebe Jesus, e eles colocam em Jesus o que tem de mais precioso naquela casa. É muito importante que se diga isso. Aqui, o que tem de mais caro nessa casa? É esse perfume. Ah, é? É. Ah. O que nós vamos fazer com aquilo que tem de mais valor? Vamos colocar no banco? Vamos gastar no mundo lá fora?
ou vamos colocar aos pés de Jesus? Paulo diz que esse perfume é a nossa vida. É minhas energias, o meu tempo, é o meu talento. Onde eu gasto o meu tempo, o meu talento, as minhas energias? Será que eu realmente dou o tempo necessário para Jesus na obra dele? Será que vale a pena dar esse tempo para Jesus? Gastar um talento, tempo, meu dinheiro? Será que vale a pena colocar aos pés de Cristo? Hoje o pastor lá de Pereira Barreto me ligou, né? Ele se assustou, porque os jovens foram para lá, introduziram uma escola bíblica, né? E eles estão preparados para a semana que vem. Falei assim, olha, daqui 15 dias a gente começa. Essa é a notícia que veio pela Maria Lídia, conversando com uma das irmãs lá, e é o que ele tinha me dito no meio de semana. Ele disse, não, daqui 15 dias nós vamos começar. Sabe o que aconteceu? Eles estavam no culto hoje de manhã e começou a aparecer criança lá. Mães de criança. E depois ele me ligou. Pastor, aconteceu uma coisa esquisita aqui, eu até tirei uma foto para o senhor ver. Essas crianças estão aqui, a gente não tinha história para contar, não tinha nada, mas na semana que vem vai ter, nós vamos fazer visita. Acredite, irmãos, para que isso acontecesse lá, 12 jovens da igreja tiveram que gastar talento, energia e até dinheiro, tudo, para poder fazer. Eu não fiz nada. Eu estava até doente, vocês sabem que eu estava mais morto que vivo. Mas eles plantaram uma semente. Sabe por quê? Porque começa a gastar o talento, o tempo, a energia aos pés de Jesus. O Lar de Betânia faz isso. Como o Lar de Betânia, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Oportunidade de receber Jesus. Aproveite essa oportunidade, como Senhor, como Salvador, buscando Jesus em oração, compreendendo que tudo que acontece em nossa vida é para glorificá-lo mais. Tem problema, é para glorificar a Deus, né? Entregando nas mãos dele o que temos de melhor. Agora, irmãos, quando ela gastou aquele perfume, o que tinha de mais caro na casa, nos pés de Jesus, sempre tem um que vai falar, para que isso? Para que essa gastação de dinheiro e de tempo? Quanto vale uma alma? Ontem, a igreja de Álvaro de Carvalho comemorou 38 anos. E eu acompanhei a construção praticamente do começo ao fim. Em 1989, quando o templo foi feito, já tinha culto antes disso, mas quando o templo foi feito, alguém teve a infelicidade, um irmão da igreja, de falar lá na porta da igreja, e disse, para que esse desperdício? Pastor Odali escutou. E quando ele escutou, pregou a palavra de Deus, só tinha um visitante na igreja. Vocês acreditam nisso? Só tinha um visitante na cidade, de tanta visita que a gente fez. E esse visitante, no final, levantou a mão e entregou a vida para Jesus. E eu lembro que o pastor Odali disse, por essa alma, tudo que foi investido aqui já valeu a pena. Que caiam as paredes. Porque não tem uma coisa mais preciosa nesse mundo que uma alma que vai ser entregue a Jesus. Jesus disse uma coisa aqui no capítulo 12. Ele diz aqui, no capítulo 12, quando estava sendo repreendido, por Judas Iscariote. Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tinha bolsa e tirava o que ali se alicerçava. E disse Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, ela guardou isso.
porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa frase, Jesus olhou naquela casa de Betânia e disse assim, para o que estava criticando, que aquele nardo, aquele perfume estava sendo gasto aos seus pés. Jesus disse, deixa ela, sabe por quê? Porque a mim nem sempre vocês vão ter. O que Jesus quer dizer com isso? É que as oportunidades, elas vão acabando. Essa semana eu completei 54 anos de idade. Mas eu me lembro que com 17 anos, eu entrei dentro de um ônibus, eu coloquei uma geladeira, eu serrei o meu guarda-roupa no meio, lá no Paraná, coloquei dentro do ônibus também para ele poder entrar, um fogãozinho de boca, de 2 boquinhas só, um botijãozinho pequeno de gás e uma cama. Eu disse, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu estou bem mais cansado. A gente fica doente e já vai ficando cansado. Eu sei que as oportunidades elas vão se acabando. Nem sempre me tendes convosco, disse Jesus. Faltava 6 dias para ele morrer, não é verdade? Então, as oportunidades de receber Jesus, ou até de servi-lo, vai se acabando, irmãos. Você acha que você sempre vai ter a oportunidade de dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus? Não. Pode ser que amanhã você morra. E você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você tem que entregar. Você tem que fazer como o lar de Betânia, recebe Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Porque vai chegar o dia que você não vai ter mais essa oportunidade. E de servir. Às vezes você tem as pessoas com boa saúde, sãs. Hoje eu não vou na igreja. Né? Não vá. Mas é menos uma oportunidade que você tem de servi-lo. De dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Quero demonstrar isso, estando na sua casa. Então, as oportunidades de recebê-lo, servi-lo, diminui. Aproveite o máximo de tempo para estar com Jesus Cristo. Né? Não deixe o vaso de alabastro sem uso. Aquele perfume, como eu disse, representa a nossa vida. Vamos dizer que Marta olha e diz, Maria, sabe quanto que custou isso aí, minha filha? Uma fortuna. Você não está pensando em fazer isso, né? Estou. Né? Maria, todo o nosso dinheiro está aí, Maria. Mas ela podia dizer, mas a minha vida que Jesus salvou vale muito mais do que isso. Meus irmãos, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso esforço, entregue nas mãos de Jesus, é um vaso de alabastro, um pote de perfume sendo usado. Uma vez eu ganhei um pote de perfume, eu não uso, né? Eu uso muito pouco. Aí quando tem uma festa, alguma coisa, eu vou colocar um pouquinho, tá uma carniça, não presta mais. Né? Aí eu vou ver, faz 15 anos que eu ganhei. Né? Valei-me, Senhor, que isso está uma catinga danada. Né? A pessoa pagou caro, mas não usou. Aí o que deu? Não usou. A mesma coisa a nossa vida, ela tem que ser usada, como o lar de Betânia, né? Tem que ser usado. Pule essa penúltima aí, olha, só para responder essa pergunta, o lar preferido por Jesus, ele existe? Não é isso que nós perguntamos no começo? Existe. Igualzinho aquele lar de Betânia que Jesus tinha tanta alegria de entrar, ficar, descansar, ainda tem lugares assim, existe, né? O nosso coração pode ser esse lugar, o meu coração, o seu coração, pode ser aquele lugar que vai dar prazer para Jesus, que Jesus tem a maior alegria de ficar junto, a nossa casa também, o meu lar, em nome de Jesus, não fique reclamando na frente dos seus filhos, ou quem quer que seja, reclame dos seus pecados, nunca de um irmão. O lugar preferido por Jesus existe, né?
Basta receber Jesus, servi-lo, ouvi-lo, não se aborrecer, né, quando é repreendido por Jesus, confiar nele nas horas boas, nas horas ruins, e principalmente, entregar o que você tem de melhor, que é a sua vida, que é o seu tempo, que é o seu talento, aos pés de Jesus. E lembre-se, não guarde para você o vaso de alabastro. Derrama ele aos pés de Jesus.